segue falando sobre as questões trabalhistas, então, nesse 1º de maio. Muita gente perdeu o emprego durante a quarentena. E para falar um pouco das questões trabalhistas que envolvem esses processos todos, a gente recebe agora, aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, o advogado trabalhista Solon Tepedino. Como vai, doutor? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Vitor, tudo bom? Prazer estar com vocês aí. Obrigado, a gente que agradece pela aceitação do convite. Queria perguntar exatamente sobre os direitos das pessoas que perderam emprego agora nesse período. Doutor, houve muitas mudanças, uma medida provisória com mudanças trabalhistas editada pelo governo. O que é que mudou em relação aos processos de demissão? Quais são os direitos de quem perdeu emprego nesse período? Vitor, na verdade, a medida provisória, ela fala na redução parcial da jornada de trabalho e dos salários, bem como fala da suspensão do contrato de trabalho. As demissões durante a pandemia, elas seguem habituais como a CLT, né? Seguem da mesma forma que a CLT já dá os direitos dos trabalhadores. O que muda é que, em virtude de fechamento de uma empresa por conta da pandemia, né, se a empresa fechar por conta da força maior, por conta da pandemia, aí sim há uma diferença, porque o empregador, em vez de pagar 40% do fundo de garantia, reduz para 20% da multa do fundo de garantia. Essa é a única diferença que se tem com as demissões sem justa causa por conta da pandemia. Doutor, a empresa que demitiu durante a pandemia, a gente falou agora um pouquinho ao lado do funcionário, a empresa que demitiu vai ter facilidades em possíveis processos? Depende, né? Para ajuizar a ação, os trabalhadores podem juizar normal. A Justiça do Trabalho, ela está funcionando de forma eletrônica, então se houver alguma necessidade de entrar com processo judicial, ela consegue entrar eletronicamente. As audiências de forma presencial estão suspensas e vão começar agora as audiências de forma virtual. E os processos têm demorado mais por causa disso, então, doutor, pelo uso das sessões virtuais? Infelizmente vão demorar um pouco mais, né? Com TRTs fechados por conta da pandemia, presencial, tudo parado presencialmente, tudo de forma eletrônica e outra, né? As audiências virtuais, nem todos terão condições de fazer essa audiência virtual, né? Nem todos os clientes têm condição de fazer isso, têm condição de ter uma boa internet. Alguns advogados, infelizmente, também não possuem essa plataforma, não possuem essas condições de fazer essas audiências de forma virtual. Então isso pode atrasar, com certeza, um pouco mais. Mas, de qualquer forma, o trabalhador demitido que se sentiu injustiçado, que pretende processar, ele já pode entrar com o processo? Pode, os trabalhos estão acontecendo? O senhor tem conhecimento de se já tem muito registro de processo devido a esse motivo? Bastante coisa. Tem muitos clientes, tem muitos empregados já procurando advogados, mesmo nesse sistema aí que a gente está, com isolamento social, nessa crise toda, mas já tem muitos empregados mesmo procurando advogados para ver alguns direitos seus, porque, infelizmente, com essa crise vão aumentar muito e assoberbar a Justiça do Trabalho. Doutor, falando um pouco sobre a suspensão dos contratos de trabalho, no caso do funcionário que foi submetido a isso, é claro que ali há regras bem específicas, né? Em alguns casos é necessária a autorização do sindicato, é necessária uma convenção coletiva, em outros o acordo individual basta, mas de qualquer maneira, feita essa redução, em alguns casos tem a previsão também de uma compensação do governo, né? O governo bancando parte do salário. Como vai funcionar isso? É a empresa que deve acionar o governo? É o funcionário pode reivindicar essa compensação diretamente para algum órgão? Para quem seria? Explica para a gente tudo isso. Na verdade, tem duas modalidades, né? Tem a suspensão do contrato de trabalho, que o empregado fica em casa recebendo 100% do seguro-desemprego, né? Que é o valor lá de R$1.800 e pouco, R$1.800, né? Aí você suspende o contrato de trabalho, o empregador não paga absolutamente nada, né? Fica com o seguro-desemprego, esse encargo. Ou você pode ter também a redução parcial do contrato de trabalho e da jornada de trabalho,
né? E aí o que pode acontecer? Essa redução pode ser em 25%, 50% ou 70%. E aí o empregado, ele complementa, o empregador, o governo complementa essa outra parte. Ou seja, se eu reduzir a jornada de trabalho dele e, consequentemente, o salário, por exemplo, 50%, e os outros 50%, o governo, através desse chamado seguro-desemprego, ele vai ter direito aos outros 50% desse valor do seguro-desemprego. É claro que o empregado, ele não vai ter o seu valor todo integral que ele ganhava anteriormente, mas ele já vai ter alguma coisa aí perto do que ele ganhava. E como ele faz esse pedido, doutor? Na verdade, a empresa, ela dá entrada, ela avisa ao Ministério da Economia, e avisado isso, ela já vai receber, vai entrar direto na conta dela esse valor. E no caso dos contratos suspensos, renegociados, que o senhor falava agora há pouco que também cabem processos, de qualquer forma o senhor orientaria ao funcionário que antes tentasse esgotar as negociações com a empresa? Eu acho com certeza, né, Adriana? Eu acho que é o momento de flexibilização, né? Infelizmente a situação está crítica para todos, tanto para os empregados quanto para muitos empresários. Eu acho que tem que chegar a um consenso com a empresa nesse momento, para ver o que pode ser feito para esgotar todos os meios antes de procurar o judiciário, que hoje não está trabalhando de forma 100%. Então, assim, as coisas não vão ser tão céleres no judiciário. Acredito, sim, que deve procurar um advogado, até porque o advogado oriente o que ele tem direito e o que ele pode vir a procurar a empresa, o empresário, para que o que ele pode negociar junto da empresa. Muitas vezes o empregado, ele acha que tem um certo direito, e nesse período da pandemia existem várias medidas provisórias, várias mudanças na legislação, ainda que temporária por conta da pandemia. Então é bom ele procurar um advogado para que se informe, para ele realmente saber o que está fazendo e como negociar da melhor forma com o empresário. Ô doutor, e hoje é 1º de maio, feriado, queria que o senhor falasse a respeito disso. O que é que mudou em relação ao pagamento de feriados, por exemplo? A empresa pode deixar de pagar um feriado ou pagar mais para frente? Em relação a férias também, houve antecipação de férias, uma mudança em relação a isso? Queria que o senhor falasse sobre férias e feriados. Vitor, as férias, elas podem ser, nesse período também podem ser antecipadas, as férias individuais, pode também haver as férias coletivas, e fica em cargo do empregador, tá? O empregador, ele decide o melhor momento de conceder ou as férias coletivas nesse momento, ou as férias individuais. Ficou facultativa também aos empresários, às empresas, a pagar 1/3 de férias até 20 de dezembro, tá? Mesmo que o empregado, então, agora goze das férias, tá? O empregador, ele tem até 20 de dezembro para efetuar o pagamento desse 1/3 das férias, tá? Em relação aos feriados, nesse período também eles vão poder ser compensados, tá? Quando voltar o labor normal, se Deus quiser, o quanto antes dessa pandemia cessar. Esses feriados, eles não precisam ser pagos como feriado, e sim compensados na volta ao trabalho. Compensados como trabalho ou esse dinheiro pago depois? Como trabalho. Certo. E o senhor falava também sobre o volume dos processos e o sistema judiciário está trabalhando parcialmente. Além disso, também para evitar e analisar bem se vale a pena processar, esse processo pode sair caro para o empregado? É importante, Adriana, você falar isso, né? Depois da reforma trabalhista, nós temos agora os honorários sucumbenciais também, né? Então, é o que eu estou falando, o empregado, é importante ele consultar um advogado para ter segurança no que ele vai pedir, porque as regras durante essa pandemia mudaram. Então ele pode achar que tem um direito e durante esse período o direito dele é diferente. Por exemplo, agora aqui a gente citou 1/3 de férias. O 1/3 de férias, ele pode ser pago até 20 de dezembro, diferente do normal, que deveria ser pago antes do gozo das férias. Então é bom ele consultar um advogado para que oriente ele, porque se ele entrar com um processo e porventura ele perder esse processo, ele agora tem que pagar honorários sucumbenciais a outro advogado. Então pode sair caro ao empregado, sim. Tem que haver um certo cuidado e uma orientação por parte dos advogados trabalhistas.
Ok. Quero agradecer muito aqui a presença, então, do advogado trabalhista Solon Tepedino, esteve com a gente aqui esclarecendo dúvidas relacionadas a questões trabalhistas nesse período da pandemia do coronavírus. Obrigado, viu, doutor? Bom feriado por aí, um ótimo final de semana. Agradeço pela entrevista. Vitor, foi um prazer estar com vocês, Adriana. Vamos se cuidar todos aí, que o momento agora o fator humano é a prioridade nesse momento. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. A gente que agradece.